Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, neste momento, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bíblica que está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 14, versículos de número 32 ao versículo de número 42, que na versão revista e corrigida que eu estou usando, está escrito desta maneira: Jesus no Getsêmani. E foram ao lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi e orou outra vez, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Quando olhamos para estas palavras de Jesus, nós vemos o quanto é difícil, ou quão difícil é vivermos uma vida de oração, vivermos uma vida em constante oração. Quando olhamos aqui, nós vamos ter 6 lições importantíssimas para aqueles que querem viver uma vida de oração. Uma das áreas mais difíceis da vida cristã é viver ou orar, vamos dizer assim. E viver uma vida de oração. Nos alegramos e nos movimentamos para muitas coisas, mas a oração é um dos pontos mais difíceis na vida de um cristão. E a exigência do Senhor é que nós vigiemos e oremos. Paulo nos ensina a orar sem cessar. E nós precisamos aprender algumas lições, duras lições, na nossa vida, se quisermos viver uma vida de oração. Quando olhamos para a oração do Senhor Jesus no Getsêmani, a primeira coisa que nós encontramos é que a vida do orador será uma vida solitária. Uma vida solitária. Nós conseguimos encontrar companheiros para muitas coisas na vida, tanto na vida secular quanto na vida cristã. Nós encontramos amigos e companheiros, familiares e parentes para muitas coisas. Mas veja que na oração, a vida de oração, ela é uma vida solitária, porque enquanto o Senhor orava, ele pediu a alguns que ficassem e separou 3 para que estivessem do lado dele. E foi um pouquinho mais adiante. Ele separa Pedro, Tiago e João. Mas quando vem até eles, ele os encontra dormindo. Veja que é uma oração, a vida de oração é a vida de alguém que vai ser uma pessoa solitária. Porque até os companheiros que foram convidados estavam dormindo. E nós não estamos só falando da vida do sono físico, mas do sono espiritual, do sono da indolência. E nós encontramos isso muitas vezes. É por isso que a vida de oração ela é uma vida difícil, porque ela já começa nos ensinando que a maioria das vezes nós viveremos solitariamente. Serão momentos a sós com Deus.
Existe aquele momento a sós com Deus que nós separamos no nosso dia a dia, mas existirão momentos em que até nós queríamos e gostaríamos de termos companhia, mas não encontraremos. Por quê? Porque a vida de oração é uma vida solitária. O Senhor orava enquanto seus amigos, os 3 mais chegados, dormiam. Então a primeira lição que nós temos é que a vida de quem quer viver em oração será uma vida solitária. E nós temos que estar dispostos a viver esta solidão. Vamos ter companhia em praticamente todas as áreas da nossa vida. Mas na vida de oração, infelizmente, a maioria das vezes nós nos encontraremos sozinhos. E não é porque queremos um a sós com Deus, não. É porque não encontraremos mesmo companhia para este momento. A segunda lição que nós temos é que quem quer viver uma vida de oração tem que ter em sua vida a qualidade da humildade. Por que a humildade? Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele sobe ao monte, mas lá em cima ele se prostra. E a vida de oração é uma vida de humildade, porque muitas vezes nós teremos que nos prostrar, nos render, nos dobrar diante de Deus. E muitas pessoas não conseguem dobrar sequer a cerviz, né? Tem a cerviz dura, quanto mais se dobrar por completo. E isto, se dobrar também, não é só no sentido físico, literal, mas no sentido espiritual também. Teremos que nos dobrar, nos inclinar, nos prostrar, nos colocar o rosto no pó, como disse o profeta, e talvez, ele disse, talvez haja, talvez encontremos misericórdia na atitude de nos prostrarmos. E quantas pessoas dizem que não se dobram a ninguém? Ora, meu querido irmão, se nós não tivermos a humildade de nos prostrarmos, de nos dobrarmos, e isso muitas vezes requer não somente a prostração física, no sentido de se prostrar, mas também a espiritual, onde nós devemos estar diante de Deus em fervente oração, nos colocarmos diante dele em fervente oração. E a fervente oração, muitas vezes, o nosso rosto tem que estar no pó, a nossa alma tem que estar dobrada diante, o meu eu tem que estar por completo diante do Senhor. Quando tudo diante do Senhor estiver, e todo o meu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Veja que coisa interessante, este hino nos ensina, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser ele controlar, veja, eu tenho que me dobrar, eu tenho que me entregar completamente ao Senhor. A vida de oração ela é difícil porque a humildade, ou ser humilde, é uma coisa muito difícil. As nossas jactâncias, as nossas arrogâncias, as nossas vontades, elas sempre estarão em primeiro lugar. Mas o Senhor Jesus, além de subir ao monte, lá em cima ele se prostra, ele desce. E nós precisamos descer na presença de Deus. A terceira lição, nós vemos que o Senhor Jesus ele orou como uma criança. Veja que ele usa o termo Abba, Pai. Abba, no hebraico, Pai. Então é como se ele estivesse dizendo, Papai, passa de mim este cálice. Pai, aquele momento em que toca no coração do Pai. Eu me lembro de um dia minha filha olhar para mim, a minha filha a filha primogênita, ela tinha seus 2 anos e pouco, ela olhou para mim e disse, pai, o dia que você tiver dinheiro, você compra uma bala. Ela não me pediu um pacote de bala, ela não me pediu uma caixa de bala, ela disse uma bala. E aquilo entrou no meu coração como se fosse uma flecha, uma lança. E a única coisa que eu pude dizer a ela, eu falei, eu disse, faz como o pai e a mãe faz. E ela já sabia, ela foi até o quarto, ela pôs os joelhos no chão. E ela pediu, e não demorou muitos minutos, o Senhor atendeu a necessidade dela. Logo alguém tocou na nossa porta e trouxe consigo algumas balas. Aí já não foi mais uma, porque ela não estava pedindo para mim, ela estava pedindo para o Pai, o nosso Pai, o nosso Deus. Mas enquanto ela foi até o quarto, eu também eu estava sentado lendo, eu coloquei a minha testa sobre a mesa e
não tinha palavras, aquilo entrou no meu coração, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma bala. E ela pediu uma bala. Veja que é a oração de uma criança. E aqui não está falando somente na questão da criança de faixa etária, está falando da criança da alma pura, do crente que tem a alma pura, as mãos limpas, o coração puro, que não entrega sua alma à vaidade. Veja que ser como uma criança não quer dizer, como entendeu Nicodemos, eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe, no capítulo 3 de João. Ele disse, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que nascer de novo. E quem nasce, não nasce adulto, nasce criança. Veja que aqui ele não está falando tão somente de faixa etária, ele está falando de um estado de espírito, de alma, de compreensão, de mente, de entendimento, de psique. O Senhor chega diante de Deus e diz, Abba, Pai. Todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Olha que pedido. Se aquele dia, o pedido, a oração da minha filha foi tão doído, o que se dirá quando nós nos chegamos diante de Deus desta maneira? Como uma criança, como um filho chega diante do Pai, acreditando que o Pai pode, que Ele vai dar um jeito, se Ele não puder na hora, Ele vai dar um jeito de nos trazer aquilo que pedimos, que precisamos. E o Senhor Jesus Cristo diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o que se dirá ao nosso Deus que está no céu, que é perfeito, que é santo, não nos dará também coisas excelentes, atenderá ao nosso pedido muito melhor do que nós pedimos, fazer muito mais do que nós pedimos. A quarta lição é que a vida de oração é uma vida séria. Veja que o Senhor está numa agonia terrível. Ele sabe o momento que lhe aguarda, Ele sabe o que lhe espera, Ele sabe a zombaria dos homens, o desprezo dos homens, o peso da cruz, a dor dos cravos, Ele sabe a coroa de espinho, e Ele sabe, além de tudo, que todo o pecado do mundo cairia sobre Ele naquele momento. O puro recebendo a impureza, o santo recebendo pecados. Aquele que nunca pecou, agora levaria sobre si todos os nossos pecados, como Isaías diz no capítulo de número 53 do livro que leva o seu nome. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que é que me traz a paz? Romanos capítulo 5, o versículo de número 1. O que é que me traz a paz? Quando eu estou em paz, quando os meus pecados são perdoados. É neste momento que agora a paz vai reinar em meu coração. Nós temos comunhão com Deus, temos paz com Deus. Quando Cristo ele nos justifica, justificados, pois, em Cristo Jesus temos paz com Deus. Veja que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. É neste momento que a vida é séria, porque nós estamos diante do Pai e às vezes também carregando sobre nós o peso de situações praticamente insuportáveis para um ser humano. Mas aquele que tem a vida de oração como uma vida séria, ele sabe que apesar do peso que ele carrega, o fardo de Cristo é muito mais leve. Quando nós depositamos tudo diante de Deus, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então há de ver que Jesus tem poder. Então a vida de oração, a quarta lição é uma vida séria, sisuda. Não quer dizer que eu vou andar carrancudo a semana toda, não. Mas é uma coisa que eu preciso ter responsabilidade, compromisso. A vida de oração ela é séria porque ela é compromissada, ela é responsável. Veja que Jesus Cristo ora em profunda agonia. Não poderia ser uma oração de qualquer maneira, não pode ser aquela oração que nós temos, a nossa oração costumeira, cotidiana, não. Era uma oração diferente, um pedido diferente. Obviamente que muitas vezes, irmãos, nem palavras em determinados momentos saem dos nossos lábios.
Lágrimas e gemidos são as expressões do nosso coração, mas o Espírito Santo sabe muito bem entender o que é o gemido de um crente, o que é a lágrima de um crente, o que é a necessidade de um crente. Por isso nós precisamos viver uma vida séria, porque ele sabe de oração, uma vida séria de oração, porque ele vai entender até os momentos em que eu e você não conseguiremos expressar em palavras o que estamos sentindo. Mas até o silêncio, o nosso Deus é intérprete. Até do silêncio, o Espírito Santo de Deus é intérprete. E ele levará as nossas lágrimas, os nossos gemidos e o nosso silêncio diante de Deus. E o Senhor saberá o que nós estamos pedindo em silêncio, o que nós estamos pedindo em lágrimas. Então, nós vemos a quarta lição, que é uma vida séria. A quinta lição é uma lição que vem do que nós muitas vezes já comprovamos. O Senhor, por 3 vezes, volta e encontra os seus discípulos dormindo. Então, é uma oração, a vida do orador, a vida de oração tem que ser uma vida perseverante. Não é orar hoje, não é orar amanhã, não é orar só depois de amanhã, não, é orar constantemente. Paulo diz, orar sem cessar aos Tessalonicenses. Não pode também ser meramente uma oração, Jesus Cristo disse, vigiem e orem. Tem que ser uma oração antecipada de vigilância. Nós temos que vigiar, por isso a perseverança. A perseverança na oração, nos pedidos, nos momentos. Eu não estou falando daquela oração costumeira, cotidiana, mas uma oração que vem agora de um coração angustiado, de uma vida necessitada. Homens oraram pelas almas de outros homens. Teve um missionário que disse, Senhor, me dá Escócia, senão eu morro. Me dá homens, me dá vidas, me permite que eu veja a conversão, seja um pescador de homens, senão eu vou morrer. Veja que oração profunda este missionário, este reformador, ele faz. Me dá Escócia, senão eu morro. Quantas vezes a esposa via o marido aos prantos e ela preocupada, ela disse, mas por que é que você chora tanto? Todos os dias, praticamente, eu te encontro aos prantos, em lágrimas, ele disse, porque existem 4.000 almas nesta cidade e eu não sei como elas estão. Veja a perseverança deste homem. Ele sabia o número de habitantes que existiam na sua cidade. Ele estava preocupado porque ele não tinha como estar ao lado deles todos os dias, todas as horas, todos os momentos, mas ele estava diante daquele que está do nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. E por último, só pode ter uma vida de oração quem está disposto a fazer a vontade de Deus. Não é orar até Deus me ouvir. É orar até eu ouvir a voz de Deus. E não somente ouvir, mas estar disposto a obedecer à resposta que Deus me dará das minhas orações. Só pode viver uma vida de oração solitária, humilde, como uma criança, séria e perseverante, quem está disposto a obedecer ou a fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes o Senhor expôs a sua vontade a muitos seres humanos. E muitos deles não estavam dispostos a fazer a sua vontade, a fazer o seu querer, a mudarem suas vidas, seus hábitos, suas maneiras de ser, para satisfazer a vontade de Deus. Então a última lição é esta, que nós estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Por isso que a vida de oração, quando nós olhamos para a oração do Senhor, no Getsêmani, nós aprendemos todas essas lições. E eu acredito que o resumo não poderia ser melhor do que este. Só posso viver uma verdadeira vida de oração quando eu estou disposto a ouvir a voz de Deus, ou fazer a vontade de Deus.
porque ouvir por ouvir nós temos muitos, mas dispostos a fazer ou a ser são muito poucos. E que eu e você estejamos enquadrados dentro destas lições. E que eu esteja disposto a fazer a vontade de Deus quando ouvir a sua voz. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.